Tudo bem, gente? A boa mão de Deus está aqui, gente. Está aqui distribuindo presentes entre nós, riquezas. Isaías 45 não é o texto que eu vou ministrar essa noite, tá? Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, uma palavra que Deus proferiu a Ciro, que viria a governar 150 anos antes dele nascer, tá? Tamanho o poder desse Deus que nós adoramos. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Você pode colocar o seu nome aí, tá? Somos ungidos por causa da obra da cruz, por causa da justificação no sangue de Jesus. Cuja mão direita o Senhor te fortalecerá. Diante de ti, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões e suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz o Senhor: eu irei à sua frente e tornarei planos os montes. Eu quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos na escuridão. Eu te darei riquezas que ainda estão secretas. Farei isso para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que você tem ousado chamar pelo nome. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que essa palavra, Deus, ela vem ao nosso encontro, Senhor Deus, essa noite. Creio que a boa mão do Senhor, Pai, a mão forte e poderosa do Senhor, braço, Deus, estendido, fiel, Senhor Deus, está espalhando tesouros aqui, Senhor Deus, nessa noite no meio dos seus filhos, Pai. O Senhor está entregando aqui presentes, Senhor Deus, as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo, Senhor Deus, sendo repartidas aqui, Senhor. Os dons espirituais, Senhor Deus. Os caminhos, Senhor Deus, que muitos aqui, Pai, têm andado em caminhos tortuosos, Deus. Tem sido dias difíceis, dias de lamento, Senhor Deus. Pessoas aqui estão batendo em portas de bronze, Senhor Deus, elas não estão se abrindo. Mas a palavra do Senhor, Deus, e pela palavra do Senhor, Pai, nós estamos declarando ela nessa noite, dizendo que é o Senhor quem vai à frente. É o Senhor quem está fortalecendo, Deus. É o Senhor quem está tomando pela mão direita, Deus, e dizendo que essas trancas estão se quebrando, Senhor Deus, nessa hora, Jesus. Essas portas de bronze, Senhor Deus, elas são estraçalhadas, Pai, nessa hora, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é aquele que está, Deus, aqui, revelando ao coração de filhos, Senhor Deus, os tesouros escondidos das nações, Senhor Deus. O Senhor está fazendo isso para mostrar quem o Senhor é, Deus, para que todos nós aqui possamos bem dizer o Teu santo nome, Jesus. Eu vejo a boa mão do Senhor aqui, Pai, esparramando, Deus, essas moedas de ouro, Deus, essas bênçãos que valem muito mais que ouro e prata, Senhor Deus. Entenda o sentido espiritual disso, queridos. Os dons, Senhor Deus, as manifestações de graça, as manifestações de misericórdia, Deus, o acesso, Senhor Deus, à salvação em Cristo Jesus. Eu vejo o Senhor derramando no meio da sua igreja, Deus, de maneira abundante, Senhor Deus. Não é escassa, é de maneira abundante, Senhor Deus. As insondáveis riquezas que vêm do céu, Deus, não são simplesmente riquezas limitadas a essa terra, a este presente século, Senhor Deus, mas as riquezas, as verdadeiras riquezas, Senhor Deus, que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, que cada um aqui, Senhor Deus, possa entender isso, Jesus, possa provar, Deus, essas maravilhosas graças e riquezas do Senhor, Deus, que o Senhor possa tornar planos os caminhos, Senhor Deus, caminhos difíceis. Alguns estão semeando em lágrimas, Senhor Deus, mas voltarão, Deus, com um sorriso nos lábios, quando vierem colher os seus feixes, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem fala, Pai, e é o Senhor quem cumpre, Deus, a sua boa palavra nas nossas vidas. O Senhor pede a nós, Deus, que sejamos perseverantes em fé, a fé no Filho, Deus, a fé no Messias, a fé no Cristo, Deus, que estabelece em nós, Pai, esse caminho de salvação, Deus, que nós podemos entrar, Jesus. Como diz a letra da canção, Cristo, Senhor Deus, o Senhor é a beleza de Deus, manifesta no nosso meio, Pai. Torna plano esses caminhos, Senhor Deus. Não deixe os meus irmãos aqui, Deus, desfalecerem, desanimarem na fé, Senhor Deus. Mas que eles perseverem, Deus, porque o Senhor está colocando alguns aqui, Senhor Deus. Alguns em posições de honra, Deus, em lugar de príncipes. Eles vão falar, Deus. Eles vão testemunhar, Deus, a boa palavra do Senhor com a sua própria vida, Deus, muitas vezes sem abrir a boca, Jesus. Nesses lugares de honra, lugares de difícil acesso, Deus.
Lugares, Deus, onde Mamon impera, Jesus. Lugares, Senhor Deus, onde o orgulho predomina, Senhor Deus. Eles estarão lá com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração sedento da Tua presença, Deus. Porque rios fluirão, Deus, aonde há orgulho. Porque rios fluirão, Deus, aonde Mamon tem reinado, Deus. Os rios de quebrantamento, Senhor Deus. Os rios de graça, Senhor Deus. Os rios que trazem, Senhor Deus, que destronam as fortalezas do orgulho humano, Deus. Que destronam o império das trevas, Senhor Deus. Eles vão testemunhar, Deus, muitas vezes sem abrir a sua boca, Jesus. Porque o Senhor é esse Deus de graça, Senhor Deus. Comparecerão diante de príncipes, de reis, Senhor Deus, para manifestar a sua maravilhosa graça, Senhor Deus. Agora estão se humilhando, Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor os exalte, Deus, a esse lugar, Deus, que o Senhor tem preparado a alguns aqui, Jesus. Faz isso, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Quebra, Deus, as trancas, os portões de bronze. Não deixa os meus irmãos, Deus, não deixa a igreja do Senhor, Pai, desanimar, Jesus. Vem dias gloriosos aí, diz o Senhor. Dias em que serão dias de lágrimas. Dias em que serão lágrimas não mais de tristeza, diz o Senhor, mas lágrimas de alegria. Lágrimas que expressam a gratidão ao meu filho, diz o Senhor. Lágrimas. Lágrimas de um coração apaixonado, lágrimas de um coração agradecido, diz o Senhor. Porque veja, eu faço coisa nova na sua vida, filho. Veja, eu te coloco em posições que o homem não pode colocar. Eu abro os portais da glória para que você entre em regiões que os homens não podem te levar. É a minha boa mão, a minha mão de poder que espalha riquezas na sua vida. Riquezas que essa terra não podem comprar, riquezas que os reis dessa terra não têm, mas que eu dou aos filhos e filhas que amam o meu nome, que amam a minha presença, que reverenciam o santo lugar, o lugar do quebrantamento, o lugar da humilhação, o lugar onde a minha glória é derramada. Aos filhos que amam a presença, eu os honro. Eu estabeleço para eles caminhos altos e caminhos planos, para que vocês voem como a águia, para que vocês alcancem os lugares altos em Cristo Jesus. Ei, vocês não estão assentados simplesmente aqui na superfície da terra. Vocês estão assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Vocês são co-herdeiros da mesma graça do Filho. Ei, perseverem um pouco mais. Derrame lágrimas de tristeza um pouco mais. Rasgue o vosso coração um pouco mais. Porque vem dias de triunfo sobre a sua vida. Dias que você ainda não sonhou. Porque os meus pensamentos, os sonhos que eu tenho a vosso respeito, eles são muito mais altos do que os sonhos que você está estabelecendo no seu coração. Os meus caminhos são muito mais altos, muito mais elevados. Eu não penso como o homem pensa. Eu o criei, o formei, o estabeleci para louvor da minha glória. A minha glória será excelsa, a minha glória será exaltada por meio da sua vida. Por isso eu não sou um Deus de coisas pequenas, diz o Senhor. Eu faço coisas grandes na vida dos meus filhos. Eu vou tornar planos os caminhos. Eu vou fazer com que você compareça diante de pessoas importantes, poderosas, diz o Senhor. Porque o meu nome será engrandecido naqueles lugares. Pai, essa é a sua palavra, Senhor, meu Deus. Sela, Senhor Deus, isso nos corações, Pai. Sela na mente, não permita, Senhor Deus, que espíritos de incredulidade, Senhor Deus, que espíritos atormentadores, Deus, que pequenas setas venham roubar, Deus, aquilo que é injetado no nosso espírito, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Não permita, Senhor Deus, que as provações, as circunstâncias externas, os temores internos, Deus, venham roubar, Pai, a vida que o Teu Espírito coloca em nós. Esse terreno extremamente fértil, Deus, da Sua palavra profética, Senhor Deus. E o Senhor tem zelo para com a sua palavra, Deus, para cumpri-la. O Senhor é um Deus que tem pressa para essa hora, Jesus. Mediante a tudo que estamos vendo e o afunilamento, Senhor Deus, para o fim dos tempos, Senhor. Faz isso, Senhor Deus, na vida da sua igreja, Pai. Tua palavra diz, Senhor Deus, que os mais altos poderes angelicais te adoram, Senhor Deus. E nessa noite, Jesus, que o Senhor libere, Pai, sobre nós, enquanto nós te adoramos, Senhor.
enquanto nós unimos as nossas vozes, Deus, com os poderes celestiais, com os seres celestiais, para falar da sua majestade, Deus, da sua santidade, da sua grandeza, Senhor Deus. Que o Senhor abra os portais eternos, Deus. Como já foi dito aqui, que o Senhor continue a caminhar no nosso meio, que os presentes, Deus, os tesouros escondidos, Senhor Deus, aquilo que está no seu coração venha a ser derramado, Pai, ao coração de cada um aqui, Jesus. Aquele que tem lamentado pela sua vida, Deus, por muitas coisas não darem certo, Deus. Ah, Jesus, o Senhor está aplainando o caminho. O Senhor está pavimentando, Deus, um caminho para que eles possam correr, Deus. Eles não vão andar em ruas esburacadas, Deus. Eu vejo pessoas aqui andando em asfalto liso, Deus. Eles vão voar, Senhor Deus. Eles vão atingir altas velocidades, Senhor Deus. Porque é o Senhor os impulsionando. É o Teu Espírito, esse combustível, Senhor Deus, que dá vida para que os Seus filhos, Senhor Deus, possam andar sobre a face da terra, Jesus. Confiando no Teu santo e bendito nome, Jesus. Sabendo que o Senhor é provedor de todas as coisas, impulsionador, Deus, da nossa vida, para o propósito, Deus, que o Senhor tem na vida de cada um aqui, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Gente, o que eu posso dizer aqui, é difícil, tá, colocar data, e nem é esse o objetivo, mas eu vejo Deus assim com muita velocidade. Você precisa perseverar um tiquito mais. Algum sentido assim, a impressão, puxa, João, eu estou perseverando, e assim, eu estou vivendo agora, é aquele, né, é o vale da sombra da morte, né, parece que aquele, é porque está chegando no fim, tá, o Senhor, esse ciclo, essa fase está terminando, então piora um pouquinho esse sentimento. Eu não sei se estou conseguindo comunicar isso, de que parece que as coisas só vão ladeira abaixo, agora parece que eu estou atingindo o fundo do poço, é esse o caminho, está quase lá, persevera, é só um tiquito mais, diz o Senhor. Só um tiquito mais. Deus vai fazer coisas assim extraordinárias. E eu vejo assim, gente, é muita velocidade. É um negócio assim, cara, isso é legal demais. Um Deus que tem pressa. Deus que tem pressa. Persevera, meus amigos. Perseverem na fé. Não abram mão da firme confiança que a gente tem recebido, gente, durante a nossa caminhada cristã. Vai acontecer. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu já te agradeço, Senhor Deus. Já te agradeço por o que o Senhor vai fazer aqui na vida de algumas pessoas. De maneira assim muito rápida, muito veloz. Vai estar andando dentro do carro ainda chorando, vai estar andando pelas ruas de Maringá chorando, mas esse choro não é mais tristeza. Ele é aquele choro de gratidão, de alegria. Senhor, puxa, Senhor, você vai falar isso, tá? Talvez agora não faça sentido. Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor pudesse fazer isso. Nem nos meus melhores sonhos. Eu imaginei que algo dessa magnitude pudesse acontecer comigo. Você está dando possibilidades para Deus, não é nenhuma delas, tá? É um tesouro escondido, está escondido dentro do coração de Deus. E no tempo oportuno Ele vai te mostrar o caminho. Você vai ver, relaxa. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo já está no final da sua vida, gente. Ele está passando algumas instruções, já o velho apóstolo Paulo, tá, o experiente apóstolo Paulo, depois de pelo menos 3 viagens missionárias grandes, né, que levaram tempo e que tiveram um curso muito grande, já estabeleceu igrejas, já formou muitos cristãos, agora está preso em Roma, essa é provavelmente sua última prisão em Roma. Ele vai ser decapitado, né, segundo aí a história nos conta, e ele passa algumas instruções ao seu filho amado. Essa expressão filho querendo dizer que era o discípulo amado de Paulo, Timóteo. Ele vai falar algumas coisas muito, muito preciosas nessa carta, mas eu quero me ater aqui a 2 versículos, logo no capítulo 1, a partir do verso 8. 3 versículos, tá? Vamos ler aí, a partir do 8, Paulo está dizendo o seguinte: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Qual que era o plano? Mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós,
com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador. Preste atenção que o nosso título está aqui, tá? O tema nosso está nessa parte B do versículo 10. Que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Há cerca de um mês, se eu não me engano, atrás, nós trouxemos uma mensagem aqui cujo título era Vida aos Sepulcros. E nós passamos por vários textos onde nós vimos tanto uma ressurreição para esta vida, Deus trazendo de volta a vida aos mortos, e terminamos falando sobre essa ressurreição que há de acontecer no último dia, no fim dos tempos, né? Que essa ressurreição não mais para essa vida terrena, mas a ressurreição dos mortos no sentido de termos agora um corpo ressurreto, né? Um corpo glorificado de maneira semelhante ao que aconteceu com Jesus. É o mesmo poder que trouxe Jesus dos mortos, ele também, por ocasião da vinda do nosso Senhor. Eu não vou trabalhar aqui cronologias, tá, gente? Devido ao tempo e nem a hora, tá? Se arrebatamento, grande tribulação, a manifestação do anticristo e depois vinda gloriosa, ou para alguns, né, grande tribulação, anticristo, e lá no fim somente, né, a vinda do Senhor e o arrebatamento junto. Eu tenho meu próprio ponto de vista, mas eu não quero estabelecer aqui cronologias hoje. Nós falamos, então, naquele último domingo, sobre essa vida aos sepulcros que o Senhor dá. E hoje eu quero continuar. Essa é a parte 3, na verdade, tá? Foi a parte 2, nós começamos lá falando sobre a cidade que tem os seus alicerces eternos, né? Lá em setembro, comecinho de setembro, se eu não me engano. Mas eu quero continuar hoje falando o seguinte: Jesus, eu resolvi dividir, porque eu sei que isso vai horas para conversar sobre isso. Ele não só traz vida ao sepulcro. Deus não se limita a isso. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que Deus, ele além de trazer vida ao sepulcro, ele colocou o fim no reinado da morte. E isso é um desafio para mim e para a sua fé. Eu estou falando aqui de maneira literal, tá? Literal mesmo. Por que é um desafio para a fé? Porque até que a obra da redenção se complete em nós, com a vinda gloriosa do Senhor, nós vamos ter que caminhar por fé nisso. Porque a realidade que os nossos olhos, aqui na terceira dimensão, encontram é a seguinte: estamos vivendo, alguém morreu, puxa, fulano morreu. Fulano lá da igreja tal, cristão, pastor ou alguém lá morreu. Então nós nos dirigimos até um velório, naquele velório tem um caixão, ali está o corpo, está a matéria, e nós choramos, nós ficamos com peso por causa da partida, ficamos com dor do luto, né? Enfim, é a dor do luto, tá? Faz parte. Essa é a realidade que os nossos olhos veem, e é isso que eu quero desafiar a sua fé nessa noite. Jesus, ele não veio só para dar vida aos sepulcros, mas ele estabeleceu o fim do reinado da morte. E é um desafio à fé, porque o que a gente vê ainda na presente era, esse dia está chegando ao fim, é que as pessoas morrem. Elas experimentam aquilo que a Bíblia chama de a primeira morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo, algumas versões falam o julgamento. No momento em que o meu e o seu corpo, nessa primeira morte, esse corpo físico, ele entra em falência, ele morre, automaticamente, isso aqui é matéria, isso aqui volta ao pó, a sua alma, ela vai ser julgada. E esse julgamento, ele é para estabelecer se você tem o sangue de Cristo na sua vida ou não. Se tem, você tem livre acesso ao Pai. Você sobe ao terceiro céu. Eu não acredito, tá? Por exemplo, os irmãos nossos adventistas acreditam nisso, no sono da alma. A alma, então, ela adormece até a manifestação do nosso Senhor. Eu não acredito nisso porque Jesus contou o que para mim não é uma parábola, é uma história. Parábolas têm elementos diferentes. Jesus às vezes fala assim, olha, porque o reino dos céus é comparado a... É uma parábola. Tá? Quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, você pode ver que não aparecem esses elementos lá. Jesus fala assim, a parábola começa assim, havia um certo homem rico e Lázaro. O rico morreu e o Lázaro morreu. Um foi para um lugar e o outro foi para... E lá você vê o rico clamando, Senhor, ele está em agonia. Pelo menos faz alguém molhar a pontinha do dedo e para me refrescar aqui nesse lugar. Ele desceu ao Hades, tá, ao Sheol, aquilo que nós conhecemos no português como um inferno. Ele está sendo atormentado ali. Atormentado a tal ponto de dizer assim, Senhor, manda alguém lá na terra, pelo amor de Deus, avisar os meus irmãos. Eles estão indo para o mesmo caminho que eu. Manda alguém avisar para eles não venham parar aqui.
E a resposta do Senhor é: olha lá, já tem uns malucos que falam essas coisas, que muita gente meneia a cabeça, fala assim, é papo de doido, é conversa. Então, se eles não conseguem acreditar na própria palavra que está lá, nos profetas que já estão lá, nas pessoas que já estão lá, nos servos que já estão lá, nada mais nós podemos fazer. Não tem como alguém voltar dos mortos no sentido de anunciar essa mensagem. Mas a Bíblia diz que Lázaro está sendo consolado no que antes da cruz de Cristo era o seio de Abraão. O que nós vemos é a morte. Nós nos deparamos com um corpo ali, nós lamentamos, choramos, e eu acho que essa palavra ela também tem muito esse cunho de nós nos prepararmos, gente, para o que está vindo diante desse afunilamento do fim dos tempos. Porque os cristãos, eu vou limitar essa palavra aqui aos cristãos, aqueles que temem o nome do Senhor. Eu não vou expandir ela aqui para as nações da terra ou para os ímpios, tá? É uma outra conversa, para aqueles que temem o nome do Senhor Jesus. Não é um adeus, é um até logo. Nós precisamos entender que mesmo diante da morte, daquele caixão ali, o cristão, aquele que confessava o nome de Cristo, que tinha o sangue do Senhor sobre a sua vida. Eu sei que nós ficamos aqui na tristeza, no choro, na ausência da pessoa, isso é terrível. Mas essa pessoa, ela está, gente, diante do trono de glória de Deus, aguardando essa vinda do Senhor, onde ela vai receber um corpo. Na ressurreição, vocês vão ver isso aí futuramente, que, por exemplo, se eu morrer, se eu passar pela primeira morte, a gente não provar do arrebatamento da igreja, vocês vão chegar lá no céu, a gente vai se encontrar e falar assim, nossa, é o Junão. Não é um corpo, não é uma reencarnação. Isso é heresia. A Bíblia não fala sobre isso. Você não reencarna várias vezes. Ao homem está ordenado morrer uma. Nós estamos falando de ressurreição. O Junão, se eu provar da primeira morte, eu tenho uma leve percepção de que eu não vou prová-la. Por quê? Não porque eu vou viver muito, eu também tenho uma leve percepção que eu acho que eu não vou viver muito. Por causa do arrebatamento da igreja. Eu acredito que aqueles que estiverem vivos, nós vamos ler isso daqui a pouco, por ocasião desse momento, eles serão transformados, na verdade, esse corpo vai receber um corpo imortal e vai encontrar o Senhor nos ares. Mas isso é só uma percepção. Diante dessa situação da morte, gente, a gente precisa entender como cristão que não é o fim. A nossa esperança em Cristo, ela não se limita apenas a esta vida. Se fosse assim, a gente seria os mais infelizes de todos os homens. Aqui sim, eu creio que a gente pode começar a reinar aqui, creio que a gente tem que batalhar, lutar, não é levar uma vida... Creio assim que a gente pode fazer muitas coisas maravilhosas aqui. Mas entenda, diante do último inimigo, que é a morte, todos nós aqui estamos caminhando para ela de uma maneira ou de outra, gente. Até se você tem uma alimentação extremamente saudável, pratica, né, se é aquele cara... Esse é o caminho natural. Então o desafio é que Jesus colocou um fim nesse reinado da morte. Aquilo que nós nos deparamos no caixão não é o fim. Eu quero ler alguns textos com vocês. Paulo, aqui nós já começamos a ler em 2 Timóteo, Paulo está dizendo assim, olha, com a vinda do Senhor, o que ele fez, gente? Ele destruiu. Quando Jesus no alto daquela cruz bradou, né, está consumado, ou está feito, ele destruiu o poder da morte. E nós vamos trilhar esse caminho, quero mostrar alguns textos, alguns são muito conhecidos. Quando Deus começou a estabelecer isso no coração dele, antes de Cristo vir ainda, por favor, abra em Isaías, o Senhor começou a declarar pela boca dos profetas que tinha algo que ele ia fazer. E que assim, para o ouvinte, se hoje já é loucura, né? Para um ouvinte 700 anos antes de Cristo, é mais complicado ainda. Isaías 25 diz assim, ó, a partir do verso 6. Olha só a riqueza de detalhes dessa profecia e como ela se cumpre de uma maneira tão plena que mais tarde o apóstolo Paulo vai fazer uso dela para explicar sobre a ressurreição dos mortos lá em 1 Coríntios 15. A gente já vai lá. Isaías 25 diz assim, ó, a partir do verso 6. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Preste atenção, ali ele removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra, o poder da morte. Tá? Ele, olha só o verso 8, ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra
e contra o seu povo. O profeta Oséias, trazendo ali uma palavra, na verdade, de condenação, tá, no sentido, por causa do pecado, tá, gente? Para o povo de Israel, se você puder abrir aí Oséias 13, ele vai falar algo sobre a morte também, muito interessante. Que nós cantamos isso aqui. Tá? Oséias 13, versículo 14. Diz assim, ó, a minha versão aqui, que é a NVT, fala assim, tá? Devo resgatá-los da sepultura? Deus está perguntando, tá? Mediante o pecado do povo, o pecado gera morte. Então Deus está perguntando assim, diante do pecado dessa nação que é rebelde ao meu nome, eu devo resgatá-los da sepultura? O Senhor está perguntando. Devo redimi-los da morte? E aí Deus fala assim, ó morte, traga os seus horrores. Ó sepultura, traga as suas pragas. Por causa do pecado. Não, que coisa terrível. Mas olha só, e aí quando a gente vai entendendo a revelação bíblica, a gente começa a entender algumas coisas. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 15. Não perde esses textos de mente. Eu sei que pode ser um exercício um pouquinho, tá, gente? De atenção. Mas Deus está perguntando. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? O aguilhão é a força da morte que nos prende por causa do pecado. E Deus, diante de uma nação rebelde, está dizendo assim, morte, então traga os seus horrores. Consuma esse povo. Já que eles não querem se dobrar diante de mim, morte, sepultura, traga os seus horrores, então. Mas aí, quando o fim do reinado da morte acontece no alto daquela cruz, o apóstolo Paulo, alguns anos mais tarde, explicando sobre a ressurreição dos mortos, ele vai dizer o seguinte, a partir aí do capítulo 15, verso 12, eu vou ler aqui alguns versículos, tá? Paulo diz assim, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Gente, o cristianismo em toda a face da terra, ele está sustentado, a coluna principal que sustenta, vamos chamar aqui essa religião, tá? Apesar de não gostar muito do termo, é a ressurreição de Cristo. Se isso cair, tudo vem ao chão, nada mais se sustenta. Por isso que Paulo está sendo um apologeta, um defensor da fé nesse aspecto aqui, ok? E ele continua dizendo, verso 15, né? Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Aqui a gente vai começar a tocar no tema, tá bom? Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Os que morreram, tá? A ideia de adormecer aqui é morrer, ok? Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, ou se limita apenas a essa vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Algumas versões falam, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte, preste atenção, olha como é que o fim do reinado da morte acontece. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Mas essa ressurreição ela tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Então Ele é o primogênito de dentre os mortos. Por isso que a gente canta isso, e isso também está escrito lá em Apocalipse 1. E depois, todos os que são de Cristo, por isso que eu estou limitando essa mensagem aqui àqueles que creem em Cristo, está sendo uma conversa, ela é outra, eu não vou tocar nesses temas aqui hoje, ressuscitarão. Quando? Quando Ele voltar. Eu não devia entrar nessas coisas aqui, mas então, diz o texto, virá o fim. Esse é um dos porquês. Eu defendo um arrebatamento da igreja pré-tribulacionista. Tá bom? Tem uma ordem as coisas. Cristo, o primogênito dentre os mortos. E então, quando Ele voltar, nós, os que somos de Cristo, ressuscitaremos.
então virá o fim. As coisas que estão entre Apocalipse 6 e Apocalipse 18. E aí se você conhece, vamos continuar aqui, porque o texto vai estabelecer primeiro a ressurreição dos mortos, então o arrebatamento da igreja, e quando eu colo com esse texto aqui, então virá o fim. O texto continua dizendo, quando ele entregará o reino a Deus, ele Jesus, tá bom? O Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. O texto ainda diz, pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade de Cristo, isso não inclui aquele a quem ele conferiu essa autoridade. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Aqui é uma questão de pai com filho, tá bom? O Senhor vai entregar a escritura da terra para o Filho. E Jesus, ele vai romper os selos. As 7 trombetas vão se tocar, as 7 taças da ira vão cair no tempo da grande tribulação. Então o Senhor rasgará os céus, ele vai reinar sobre as nações da terra, com poder e grande glória, um rei supremo, um de paz, de justiça, no qual nunca se viu sobre a terra durante 1000 anos. E quando Jesus tiver estabelecido isso e colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai dizer assim, Pai, as chaves do reino são tuas, eu entrego de volta. Então a Bíblia diz que Satanás vai ser solto por mais um período de tempo para seduzir as nações. E quando ele vier contra Jerusalém, a palavra do Senhor diz que fogo do céu vai cair. Ou seja, agora é uma ação do próprio Pai contra Satanás que estava preso durante esses 1000 anos. E então nós veremos a nova Jerusalém que desce do céu. Aí a gente já entra em Apocalipse 21 e 22. É difícil tocar nesses temas, né? E você não... Mas é uma questão de pai com filho aqui. O pai vai entregar a glória para o filho, o reino para o filho, e o filho vai devolver essa glória para o pai, porque o pai está nele e ele está no pai. É maravilhoso isso. O texto ainda diz, a partir do verso 50, Paulo falando sobre a ressurreição dos mortos, o corpo ressurreto, a glória que ele vai ter, a beleza que é expressada por causa da obra de Cristo Jesus. Ele fala assim, estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico, ele não pode herdar o reino de Deus. Não dá, gente. Esse corpo aqui é algo corruptível, ele murcha com o tempo, ele desfalece, ele adoece, tem uma série de problemas. Então Paulo continua dizendo, este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. É para sempre. Não é 1000 anos. Tem um corpinho aí de 100? Para nós ver como é que está. Com todo respeito, tá, gente? É o corpo mortal, gente. A própria lei da gravidade está agindo sobre ele. E nós, dia a dia, estamos a caminho dessa primeira morte. A morte desse corpo natural. Então, Paulo continua dizendo, mas irmãos, eu vou lhes revelar um segredo maravilhoso. Um mistério, diz algumas versões. Nem todos dormiremos, mas todos em Cristo, nós seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando essa última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Porque o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, vamos lá, vocês estão prestando atenção, Paulo vai lá nos profetas agora e vai pegar aquilo que a gente acabou de ler. Ele vai pegar Isaías 25, ele vai pegar Oséias 13 e vai citar para esses irmãos da igreja em Corinto. E aí ele diz, olha o contexto que ele usa agora. A morte foi engolida pela fim do reinado da morte. Jesus, quando bradou naquela cruz, está consumado, gente. Ele decretou o fim desse reinado da morte. E por isso que para mim e para você no tempo presente, cara, isso para mim é desafiar a sua fé talvez no mais alto nível. Desafiar a sua fé de que Deus vai abrir portas, legal. Desafiar a sua fé de que Deus... Assim, são coisas corriqueiras desse mundo presente. Agora, desafiar a sua fé dizendo que diante de um túmulo, diante daquela morte, aquilo ali não é o fim. Nós vamos ressuscitar, nós estaremos para sempre com Cristo. De que a nossa vida não se limita a isso aqui que a terceira dimensão nos mostra. Meus amigos, isso é desafiar a nossa fé num nível top, master, mega. Mesmo diante do choro, do luto ali. Você sabe que é um irmão em Cristo que partiu para a glória, está diante do trono do Todo-Poderoso, dançando, gente, cantando com milhares de anjos e outros santos que já estão lá.
Mas a nossa esperança é aqui, até logo. Nós vamos se encontrar. Em breve nos veremos, porque cremos nesse reino de glória, tudo por causa de Cristo Jesus. Por isso que eu acredito que o texto ele vai muito além de momentos, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. E a gente usa, e legal, tá? A gente usa muito isso naquele momento difícil. E isso, assim, traz um avivamento à nossa fé. Mas, meus amigos, o choro pode durar uma noite. 10 anos, 20 anos, 50 anos, sei lá, a nossa presente geração. Qual que é a pessoa mais antiga que você conhece que morreu? Fulano morreu há 30 anos atrás, 40, 50, não sei. Talvez aí os mais experientes, puxa, eu conheci fulano, morreu em Cristo, já tem, sei lá, 50 anos que ele partiu. Mas está lá, gente, aguardando esse momento que nós aqui na terra também estamos aguardando, a ressurreição dos mortos, a transformação desse corpo mortal para herdar aquilo que é eterno. Então Paulo vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Que ele está citando já Oséias. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Olha a comparação que Paulo faz. O verso 58, 56 fala assim, o pecado, ele é o aguilhão, ele é a força da morte. É ele que nos prendia e que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, em outras palavras, se eu fosse aqui parafrasear Paulo, né, gente, pelo amor de Deus, eu não quero mudar a Bíblia, nem atualizá-la, nem nada disso, é o que é. Mas é como se Paulo estivesse dizendo assim, o reinado da morte, ele teve um fim decretado na pessoa de Jesus. Então o pecado que nos acorrentava, que nos prendia, e que nos levava à morte, ele está aniquilado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, vai aí em Romanos, capítulo, eu quero chegar no 6, mas vai lá, vamos no 5. Paulo, ao falar sobre essas coisas, sobre o reinado da morte, o fim do reinado da morte, em Romanos 5, 12, Paulo vai usar uma ilustração muito parecida, uma ilustração muito parecida com a de 1 Coríntios 15. Ele diz assim, a partir do 12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Qual foi a consequência do pecado de Adão? Deus disse, no dia em que daquela árvore você comer, morrerás. E aí o pessoal não entende, mas o Adão e a Eva, né, Eva e Adão, eles comeram, foram expulsos do paraíso, e a consequência não veio. Quem foi que disse que não veio, gente? O problema é que a gente quer pegar as coisas de Deus e dizer assim, é para o Cronos agora. A gente está limitado a essa linha. Deus não habita no Cronos, tá? Deus é Senhor do tempo. Deus habita naquilo que nós chamamos de Aion, na eternidade. Deus, ele tem passado, presente e futuro do Cronos, da linha Cronos, diante dos olhos dele. O mesmo Deus que está agora vendo o mar vermelho se abrir, está aqui nos vendo, e está vendo o retorno glorioso do Senhor Jesus, está vendo o reino milenar, está vendo a condenação de Satanás e todos os seus demônios. Deus não foi, Deus é. Eu sou. Eu sou. Você vai ver várias vezes Deus se apresenta. Eu sei que isso é difícil de entender, o pessoal entende quando a gente fala assim, o mesmo Deus está aqui, está lá no Japão agora. Todo mundo fala assim, legal, onipresença. Mas Deus não está preso, limitado ao tempo. Por isso que visões de profetas, visões proféticas, Deus está mostrando que no Cronos vai acontecer daqui 10, 20 anos, agora. Porque Deus, pela misericórdia e graça dele, tá? Isso não é capacitação humana, é sobre-humana. Deus mostra algo que para nós ainda vai ser, mas para ele é. Simplesmente é. Então está dizendo o seguinte, o pecado entrou por meio de Adão e com ele a morte, que se estendeu a todos nós, porque todos nós pecamos. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, ou seja, ainda antes de Moisés já havia pecado, tá bom, gente? Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo.
E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Olha aí, a morte reinou, ela teve um reinado sobre muitos, por meio do quê? Do pecado desse único homem, de Adão. Então ela reinou, gente, até Cristo vir, ela reinava. Os portões do Hades estavam abertos. Há um salmo que diz que o Hades, um abismo chama outro abismo, e o Hades, ele nunca se cessa de tanto sangue. Ou seja, era o reinado da morte, porque ainda não havia um justo andado sobre a terra. Uma possibilidade de salvação dos nossos pecados. Mas Deus, já lá nos profetas lá atrás, falou assim, eu vou preparar um negocinho que vocês vão cantar, onde está, ó morte, a sua vitória. Nós vamos quebrar esse aguilhão, essa força, esse poder que prende o homem no pecado e não possibilita com que ele viva em Cristo Jesus. O texto continua dizendo, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, ou como vocês preferem, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí o texto, talvez que o pessoal gosta muito lá em Romanos 6, a partir do verso 20, diz assim, quando éramos escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabavam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas a dádiva, ou o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa vida eterna, gente, eu não estou criticando ninguém aqui, tá? Vejo muitos pregadores que talvez eles estão trilhando esse caminho. O que importa para Deus é salvar a sua alma, eu não tenho dúvida disso. Mas a obra da redenção, ela é completa. Deus vai salvar, vai redimir a minha alma da morte, sim. E também me dará um corpo ressurreto, que é tocável, que quando eu ver os santos no céu, eu falo assim, ó o Junão, ó o pastor João, ó a Solange, ó, eu vou reconhecer os meus irmãos que estão na cidade, que tem fundamentos eternos, que toca, que cheira, que vê, não é um fantasminha andando, porque o reinado da morte, gente, ele teve e Jesus quando andou sobre a terra, ele falou bastante sobre isso. João capítulo 11, nós lemos isso aqui na última mensagem, né? Falando da ressurreição de Lázaro, eu quero só te chamar um detalhe para para algo aqui que acontece. Jesus vai ressuscitar Lázaro, obviamente, para esta vida, tá, gente? Num corpo mortal ainda. Ele vai viver mais um tempo. Lázaro morreu. Né? É engraçado, né? Porque Lázaro morreu duas vezes a primeira morte. Tá? Ele morreu, Jesus ressuscitou ele. Depois ele viveu mais um tempo e morreu. Tá? E né, não há nada que fale contra ele, né, ou que tudo indica, está também aguardando, né, a ressurreição no Senhor. Mas olha só, quando Jesus está indo ressuscitar Lázaro para esta vida, ele tem uma conversa com Marta interessante. Olha a cabeça de Marta. Marta tinha em mente uma coisa que muitos de nós cristãos não temos. O texto diz, a partir do verso 23, o seguinte, Jesus lhe disse, falando para Marta aí, tá? Seu irmão vai ressuscitar, Marta. E aí, qual que é a ideia que Marta tem? Eu conheço. Né, os rabinos judeus eles já ensinam isso, a gente há muitos. Né, esse ensinamento ele é milenar. Ela diz, sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem. Eu sei que não é um adeus, eu sei que é um até logo. E assim, nesse contexto, não era bem isso que Jesus estava querendo dizer.
Né, Jesus, ainda dizendo com ela, diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E a sequência da frase de Jesus é: quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ou seja, o que você está dizendo sobre a ressurreição no último dia é fato. Quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. E aí o que ele diz aqui depois, no verso 26, quem vive e crê em mim, na verdade jamais morre. Está vivo para Deus. Por muito tempo, quando eu vi a expressão na Bíblia de que Deus não é Deus de mortos, porque o Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Cara, eu entrava em crise, que eu falava assim, meu Deus, Deus deve estar... na verdade era eu que não entendia muito bem as coisas. Porque eu pegava textos que Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há séculos. Eu falava assim, mas que coisa louca. Como pode eu que sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não sou um Deus de mortos, sou um Deus de vivos? Depois eu entendi essas coisas que eu estou tentando explicar para vocês. Abraão, Isaac e Jacó estão diante da glória de Deus nesse momento. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Ele passou no seu tempo Cronos. Ele encontrou a primeira morte dele. Mas para Deus, os que estão em Cristo Jesus, eles vivem. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele vive. Aquele que crê em mim, na verdade, ele jamais morrerá. Cara, eu vou te falar uma coisa que para alguns, eu não estou falando mal de ninguém, tá? Eu respeito aqui as pessoas, e eu também não tenho nenhum tipo como é que eu vou dizer aqui, de doutrina espírita, tá bom? Na verdade eu tenho muitas coisas bíblicas contra isso aí, mas você vai ver, no dia que você partir dessa vida aqui, você vai perceber isso daí, tá? Talvez tenha até pessoas vivas aqui, talvez já tenham tido essas experiências fora do corpo. Quando você morrer, você vai ver teu corpo lá. Você vai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou aqui, eu estou ali, eu estou aqui, eu estou aqui. Deus está te chamando, meu amigão. A matéria, Paulo, em 2 Coríntios 5, fala muito sobre isso. Fala assim, eu queria estar com Cristo, mas agora eu preciso habitar nesse tabernáculo ainda, porque vocês estão muito fraquinhos na fé, eu preciso ensinar muitas coisas ainda. Mas eu não vejo a hora de partir desse tabernáculo, dessa morada, dessa tenda, algumas versões falam. Mas por causa de vocês, aí ele vai, né, traçando toda uma defesa ali. Mas você vai perceber que o dia que você partir, tá, é um desacoplamento, gente. Para os que estão em Cristo, anjos vão vir e vão te conduzir pelo túnel branco. E você vai chegar nos portões dourados da glória e vai entrar lá. E vai ser muito bem recebido. Alegria indizível, como diz Pedro. Mas isso ainda não é o fim. Porque você vai ressuscitar num corpo. Não só nós, mas todos aqueles que em Cristo já partiram. Porque a morte, gente, o reinado dela teve um fim. Apocalipse 1,18. Vamos lá? Junão do céu, esses assuntos, eu quero mexer com a sua fé. Porque, gente, isso é uma das bases do cristianismo. O cristianismo não veio só para nos dar, ele não está limitado. Então eu não sou contra essas coisas, ele não está limitado a uma vida aqui boa, ele não está limitado a sentir arrepio, ele não está limitado a esta vida, não está limitado. Ele é muito mais que isso. Se tem alguém aqui pensando em suicídio, deixa eu te dar uma notícia péssima, se você está pensando nisso, tá? Amigão, você não morre, tá bom? Nós lemos lá em 2 Timóteo 1, a imortalidade. Se você está tentando ter um escape dos seus problemas presentes, tentando botar um fim, você está fazendo é matar o corpo físico. Assim que você desacoplar, a coisa pode ficar bem estreita, bem estreita. Aí você vai ver que os seus problemas acabaram de começar. O que a gente está vivendo aqui não é nada. Porque ao invés de anjos virem te receber, demônios vão vir te receber. E eles não vão te levar pelo túnel branco, que sobe. É pela negritude, que... Eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que tem muita gente que critica, que fala que é da religião, dos religiosos, dos pastores, mas eu poderia te mostrar aqui dezenas de textos. Dezenas de textos. Eu não estou julgando ninguém, eu não sou juiz. Eu só estou falando da revelação bíblica que nos foi dada. O justo juiz de todos é Deus. É Ele que sabe. O
que eu estou dizendo é, se você está pensando nisso, se você está pensando em desistir, no sentido de tirar a vida, porque não está dando certo, porque as coisas não vão, porque é derrota, persevere um pouco mais. Persevera um pouco mais. Você não está resolvendo o problema. Você não está colocando fim na situação. Eu e você fomos criados. Eu sei que isso é difícil às vezes de entender. Eu estou aqui, gente, desafiando a fé de vocês. Nós somos eternos. A alma do homem, ela é eterna. Eterna. A questão é aonde vamos passar os anos da eternidade, que não tem fim. Essa é a questão, essa é a grande pergunta. Não tem como você apertar um botãozinho, né? Apertar um botãozinho, desligou, acabou. Que hoje em dia muitas pessoas pregam sobre isso, tá? Dizendo que morreu, Deus te desliga, tira o plugue da tomada, acabou. Quem me dera se fosse assim, seria muito mais fácil, diante de muitas situações dessa vida. Tudo o que Deus cria é eterno. Alguns meses atrás eu falei aqui sobre Efésios 2, sobre o poema da criação, que é o homem, a obra-prima. Se Deus criou anjos eternos, se Deus criou tronos, soberanias eternos, isso está tudo no reino do Espírito, tá bom? Que governam cidades, nações da terra. O que dirá a obra-prima da criação, que é o homem? Para ser temporal, é para ser eterno, gente. A minha e a sua vida é eterna. Eu sei que essas coisas desafiam a nossa fé, desafiam o nosso entendimento, gente. Mas é para isso que o cristianismo, que o evangelho de Jesus aponta. Apocalipse 1 eu falei, né? O que Jesus tem aí, gente? Apocalipse 1, versículo 18. João aqui está tendo a revelação do Senhor, né? E vai ver as coisas que devem acontecer em breve. E ele fala o seguinte, ao 17 ainda, quando eu o vi Jesus, eu caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Olha só, estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte. Se a sua versão é igual à minha, está falando aí o mundo dos mortos. A palavra original grega aí é e do Hades, os portões do abismo. Jesus agora, quando ele brada naquela cruz, ele é ressurreto. E ainda antes de ser assunto aos céus, eu estou pensando em outra coisa, antes de ser assunto aos céus, ainda ressurreto, ele toma essas chaves, ele tem o poder dessas chaves. Que antes estava sob domínio de um outro. Quer ver? Eu sei que tem coisa que o pessoal fala assim, isso é jargão evangélico. Não é, está na Bíblia. Está Hebreus capítulo 2. O escritor de Hebreus nos revela algo interessante aqui também. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Diz o seguinte, visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feito de carne e sangue, o Filho com F maiúsculo, falando de Jesus, tá? Também se tornou carne e sangue, ou seja, ele encarnou, ele se fez carne, como diz João, tá? Pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer ele destruiria o diabo, que tinha o quê? O poder da morte. Então é isso aí, houve um fim de um reinado para um reino que jamais terá fim, que é o reinado da vida. Que é o reino de vida e vida em abundância que Jesus prometeu lá em João 10:10. O texto ainda diz, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Gente, vou fazer uma pergunta, eu sei que pode parecer um pouco cansativo, tá? Alguém aqui tem medo de morrer? Pela cara de vocês, eu não sei se vocês estão entendendo o que a gente está... Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do processo que me leva até a morte. Eu tenho medo disso. Você lutar anos contra um câncer. Você lutar anos com uma enfermidade. Você talvez sofrer devido a mutilações do corpo. Disso eu tenho medo. Mas da morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu vou repetir isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte, elas são só os portais se abrindo para o encontro do Rei. Eu não tenho medo dela. Mas o processo que conduz a ela, que inclusive a minha salvação está em jogo, mediante as minhas atitudes
diante desse ciclo, das etapas da vida, das circunstâncias, disso eu temo. E por isso que eu peço a ajuda do Senhor todos os dias. Por isso que eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, para que eu possa chegar naquele dia apto para vencer esse último inimigo, que é a morte. Eu quero finalizar aqui com Apocalipse 20, quando João vê todas as situações ali acontecendo, da grande tribulação, e ele vai falar sobre o milênio. O verso 4 em diante, João diz o seguinte, de Apocalipse 20: eu vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Eu vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunhar a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Isso aqui são pessoas que estão testemunhando a respeito de Jesus lá na grande tribulação, enfrentando as garras do anticristo, a perseguição, o martírio, um tempo de tribulação tão terrível na terra que nunca houve e que nunca jamais haverá. Tempo de maior crise que essa terra vai viver. E aí diz, eles não tinham adorado a besta e nem sua estátua, nem tinham aceitado a sua marca na mão ou na testa. Eles ressuscitaram. Essa aqui é a última galera chegando no último etapa ali eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, também chamada de a ressurreição para a vida eterna. E esses que participam dessa primeira ressurreição, tem uma informação importante, eu não vou explicar ela agora, tá? O texto diz que os restantes dos mortos só voltaram a viver depois essa galera que não tem Cristo. Tá? É uma outra conversa, eu não vou meter isso por hora. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Sabe por quê, gente? Porque a segunda morte, a morte do lago de fogo e enxofre, não tem poder algum sobre esses que participaram da primeira ressurreição. E aí diz, pois eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. O capítulo 21, verso 4, diz assim, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, porque todas essas coisas, elas passaram para sempre. Jesus decretou o fim do reinado da morte. E isso vai ser um desafio enquanto a obra de redenção ela não se completa, enquanto nós estamos caminhando sobre a face da terra. Vai ser um desafio, gente. Porque nós vamos ver queridos partindo. Nós vamos ver pessoas que amamos em Cristo, talvez indo embora. Gente, tem trabalho que é difícil de fazer. Quando eu preparava essa mensagem, ela está em cima de uma doutrina escatológica, tá? O Senhor compartilhava no meu coração coisas assim que durante os próximos... Deus me deu essa palavra há cerca de uns 2 meses atrás. Aí naquele tempo, de 2 meses atrás, Deus falava de nos próximos 2 anos, do tempo de vocês. Vocês vão ver muitas pessoas que completaram a carreira. Eles completaram. Isso não está limitado só aqui, tá, gente? Eu acredito que essa palavra ela tem um âmbito assim geral de cristãos. Eles completaram a carreira. E eu estou recolhendo eles para mim. E a igreja precisa ser avisada, ela precisa ser adornada, ela precisa ser a ter essa esperança, essas doutrinas muito vívidas no seu coração. Porque até diante da morte, eles não podem desistir, os que ficam não podem desistir. Talvez aqui todos nós já enterramos pessoas que amamos, que partiram em Cristo. E talvez quem já viveu isso há pouco tempo atrás sinta melhor do que aqueles que estão a mais distante. Parece que, não que a dor suma, dependendo do grau de parentesco. Mas, meus amigos, estão vindo dias sobre a face da terra, que não é só o juízo de Deus. Deus está dizendo, eles completaram a carreira. Aquilo que eu estabeleci como propósito para a vida deles, eles cumpriram com zelo. E eu estou chamando eles para mim. Não é um juízo, é uma promoção. Mas para os que ficam, eles precisam ter essas doutrinas alicerçadas na sua mente e coração. Há outros, o Senhor me dizia, alguns não é que completaram a carreira, é que é uma questão de personalidade, de estrutura. O que está vindo eles não vão aguentar.
eles vão estremecer. E por causa da minha grande misericórdia, eu vou recolher antes. Porque a estrutura deles não vai aguentar o que está vindo. A estrutura psicológica, emocional, entende isso, gente? Que a gente possa guardar essas palavras para aquele dia mau. Para aquele dia em que talvez fulano partiu. Vamos velar, São palavras de esperança que o Senhor nos dá. Não tema a morte, gente. Não tema a morte. O fim do reinado dela aconteceu quando Cristo bradou naquela cruz: está feito, está consumado, está pago. O que nós devemos nos preocupar e talvez temer é com pessoas que estão partindo sem Cristo. Esse talvez seja devia ser o motivo das nossas lágrimas, da nossa tristeza, do nosso... Que eu acredito que vem coisa sobre a terra que não vai pegar só cristão, tá? Eu não acredito muito nesse negócio de... A pandemia, quando veio, pegou, gente. Pegou cristão, não cristão, pegou. Ela foi pegando. Uns foram promovidos, outros foram rebaixados. Ela veio pegando. O que o Senhor tem compartilhado esses dias é: cada um faça a sua decisão, porque é chegada a hora. O fim, ele está aí, gente. Eu tenho até medo de falar que ele está próximo. Tem hora que eu acho que ele está debaixo do nariz. A gente ainda só não... Ele está tão debaixo do nariz que a gente está olhando. Cadê? Mas cadê? Está aqui já. Gente, que o Senhor possa nos guardar. Eu quero pedir vocês se colocar de pé. Eu quero orar. Não é motivo para você ter medo. Não é motivo de medo, gente. É motivo de esperança. Você pode fechar os seus olhos. Paulo diz assim em Filipenses 3. É esse sentimento, tá? Esse é o sentimento. É um desafio à nossa fé. Eu friso isso de novo, porque é um desafio, meus amigos. É um desafio, gente. Mas olha o que Paulo diz. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou dentre os mortos. Eu quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Pai, eu oro aqui, Jesus, para que o Senhor traga maturidade aos corações. Eu sei que tem corações aqui que já experimentaram maturidade por causa da dor, Deus, das perdas, dos nossos queridos que já estão aí junto do Senhor, Pai, em alegre cântico, Senhor Deus, adorando a majestade santa, recebendo essa virtude de graça, de glória, Deus, contemplando, Senhor Deus, o Senhor nos olhos, dizendo obrigado, Senhor, por tão grande salvação. E aguardando, Deus, esse momento tão glorioso em que toda a terra, Deus, em alegre júbilo cantará, Jesus. Que digno é o Cordeiro que foi morto, porque com o teu sangue, Deus, o Senhor comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. E o Senhor decretou, Pai, o fim do reinado da morte, Senhor Deus. Nós ainda gememos nesse tabernáculo, Senhor Deus. Nós ainda choramos, Pai. Nós muitas vezes estremecemos, como o próprio apóstolo Paulo diz, são circunstâncias exteriores que nos deixam às vezes apreensivos, preocupados. São temores internos, com tantas coisas que nos abalam, que nos trazem desânimo às vezes, que trazem pensamentos horríveis. Mas, Senhor, obrigado, porque o Evangelho de Cristo, Senhor Deus, ele não se limita, Pai, às nossas emoções. Ele não se limita às circunstâncias exteriores, Pai. Mas o Seu Evangelho, ele vai além, Senhor Deus. Ele nos promete uma ressurreição de dentre os mortos. Ele nos promete um corpo, Deus, glorificado. Um corpo que é a imagem, Deus, que é exemplo do corpo de Jesus, Pai. Todos aqueles que morreram em Cristo hão de herdar, Senhor. Paulo fala, Deus, sobre conhecer o Senhor e experimentar esse grande poder, Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Deus, eu quero aqui, Pai, em nome de Jesus, ajudar os meus irmãos em oração, Pai. Talvez diante de pensamentos, Deus, que são setas, que vêm trazer desânimo, Pai. A Tua palavra não fala para nós desanimarmos, Deus, mas para que a gente seja abundante em toda a obra do Senhor, Pai. Tua palavra não fala, Senhor Deus, para a gente simplesmente largar as rédeas,
mas aqueles que colocaram as mãos no arado, Senhor Deus. Para eles não olharem para trás, mas para eles continuarem avançando, Senhor Deus. E eu acho que é essa palavra que nos encontra, Deus, diante das coisas que se apresentam para nós, diante de tantas palavras, Senhor Deus, que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, Senhor Deus. Diante não só de rumores de guerras, mas das guerras acontecendo, Senhor Deus. Diante das catástrofes, das crises, Senhor Deus. Da apostasia, Senhor Deus, de tantas coisas, Senhor Deus, que sobrevêm sobre o mundo, Pai. A palavra de ordem do Senhor é que nós continuemos a guerrear, Deus. Continuamos a combater o bom combate, Deus. Porque a coroa da justiça nos está guardada, Jesus. Nós vamos completar a carreira que nos foi proposta, Senhor Deus. Nós vamos guardar essa fé genuína, Senhor Deus. Não é simplesmente a fé de que coisas melhores virão, Senhor Deus. Mas essa fé, Deus, a fé em Cristo, a fé, Senhor Deus, que nos dá a vida eterna, a fé que nos conduz, Senhor Deus, aos palácios celestiais, a fé que nos conduz ao grande banquete do casamento do Cordeiro, Deus. Essa fé, Senhor Deus, das bodas em que um dia estaremos com o Senhor, Pai. A fé, Deus, de que tudo passará, Deus, céus e terras hão de passar, Senhor, mas a sua palavra se cumprirá. Nem um tio, Senhor Deus, a sua palavra vai deixar de se cumprir, Senhor. Nós oramos, Maranata, Jesus, cumpre aquilo que o Senhor prometeu aos seus profetas. Cumpre, Deus, aquilo que o Senhor disse pela boca de Isaías, pela boca de Oséias, pela boca de tantos outros, Senhor Deus, pela boca dos apóstolos, Senhor Deus. Faz acontecer nos nossos dias, Senhor Deus. Cumpre, Senhor Deus, a tua obra de redenção, a tua obra de salvação na face da terra. Veja, Senhor, o fruto está maduro, Senhor. Separa as uvas, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, o Senhor que foi o primeiro dessa grande fruta, dessa grande colheita. Cumpra, venha colher os demais frutos, Senhor Deus. Colha, os frutos estão maduros, Senhor. Colha-os, Senhor Deus. Maranata, vem, Senhor Deus. Traga a recompensa, Senhor Deus. Traga consigo a sua recompensa, Senhor Deus, os seus galardões. Aqueles que ousaram, Deus, a desafiar pela fé, a desafiar a ciência. Aqueles que ousaram pela fé acreditar naquilo que os olhos ainda não viram, naquilo que os ouvidos ainda não ouviram, Deus.